Olá, pessoal, tudo bem? Olá a todos. Espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo e que os meus conteúdos tragam muito conhecimento para vocês, ok? Pessoal, vocês assistiram o meu conteúdo O Maior Vilão, onde eu falo um pouco sobre o trigo, tá? E sobre tudo aquilo que ele faz, tá? Principalmente para a nossa saúde. Hoje eu vou compartilhar para vocês um pouco do meu perecer em relação ao trigo, tá? Eu sofri muito na minha infância por causa do glúten que está dentro do trigo e eu sofri muito e muito mesmo. Então, na minha faixa etária ali dos meus 6 anos de idade, eu fui diagnosticado com carne esponjosa no nariz, tá? E isso, pessoal, me levou a um sofrimento, a um perecer muito grande, porque os meus pais não sabiam lidar com a situação. Eles corriam comigo para médico e mais médico, tomava medicamento e não adiantava. Eu, nessa idade de 6 anos, eu teria que dormir sentado. Eu não conseguiria dormir normal, com a cabeça apenas em um travesseiro. Não, eu não conseguia dormir, pessoal. Eu dormia sentado, porque se eu deitasse, os meus narizes se fechavam e eu passava a respirar pela boca. Não é à toa, se vocês perceberem nos vídeos, hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade em falar pelo hábito de ter passado longos e longos anos respirando pela boca. Olha só o glúten, olha só o trigo fazendo o estrago na vida do Fabiano. Aos 12 anos eu fiz uma cirurgia de remoção dessa carne, ficou uma sequela do tamanho de um grãozinho de arroz que o médico aí, o açougueiro, sei lá, acabou deixando, e isso ainda me trouxe complicações, tá? Mesmo depois dessa cirurgia, melhorou muito, melhorou bastante, só que ainda dependia de remédio, ainda dependia de medicamento, e um deles era o famoso Buzonide, aquele Buzonide 32 miligramas, se eu não estou lembrado, já faz aí 4 anos que eu não sei o que é ele, graças a Deus, e até o nome já se foi, tá? Mas era o Buzonide, que eu borrifava no nariz, fazia aquela dilatação e eu conseguia respirar melhor, tá? Mas olha só, foram mais de 25 anos no sofrimento, tá, pessoal? Então, assim, como que tudo começou? Como eu nasci em povoado, onde os mercados eram pouco, a minha mãe sempre cozinhava para nós batata cozida, tapioquinha, cuscuz, abóbora cozida com leite, milho cozido pela manhã e por aí vai. A minha alimentação, a nossa alimentação na época era isso antes dos 6 anos de idade, né? Mas como o mundo tende a crescer, veio o seu Joaquim e começou a vender pão no povoado. Ele vende de bicicleta e minha mãe falou: opa, olha só, mais fácil, é só mastigar e engolir. Minha mãe passou a comprar. Aí veio o seu De Chagas, abriu o seu mini mercado e passou a vender ali as bolachas, né? Olha só, mais uma vez a minha mãe. Olha só, é só mastigar e engolir. Praticidade, né? Praticidade que me trouxe sofrimento, que me trouxe o perecer. Desse ponto em diante, foi aonde começou a surgir as primeiras complicações, que meu pai não sabia o que fazer, minha mãe também não, era médico e mais médico, remédio e remédio, medicamento e mais medicamento e nada adiantava, tá? Até onde eu cheguei ao ponto de fazer a cirurgia. Agora, pessoal, há 6 anos atrás, eu ingressei no estudo de uma medicina totalmente voltada à saúde, ao corpo. Eu entendi que o grande vilão era o trigo. O que é que o Fabiano fez? Cortou tudo o que é derivado de trigo dentro da sua casa. Já faz aí entre 4 anos que eu não uso remédio nenhum. Eu não uso medicamento nenhum para minha famosa sinusite. Uma sinusite que os médicos apontou como genética. Uma carne esponjosa que os médicos apontou como genética. É genética mesmo? O Fabiano sofreu tanto que vocês nem imaginam. Então eu digo para vocês, se você tem o seu filho que está dentro desse cenário, com sinusite, rinite, bronquite e até mesmo a asma, mude o seu hábito
de vida dentro de casa, mude os seus modos, retira tudo o que for derivado do trigo e dê para ele o alimento divino, dê para ele o alimento da criação, do todo, ok? Porque só foi dessa forma que eu consegui me livrar da minha sinusite. Só foi assim, só foi dessa forma que eu consegui me livrar da sinusite. Não foi por médico, não foi por medicamento, não foi por orações, tá? Não foi por crenças, não tô criticando, tá? Mas um dos fatores é que minha mãe me levava muito, quando criança, a orações e aqueles apelos todos. Por quê? Porque não tinha conhecimento do problema. Como Cristo falou, o povo perecerá por falta de conhecimento, ok? Então, o recado meu que eu dou para você hoje: se o seu filho está vivendo o que o Fabiano viveu, retira tudo isso de dentro de casa. E o que eu falo para vocês, pessoal, não é difícil. É uma questão de querer mudar. É uma questão de falar assim: eu amo a minha vida, eu amo a minha família e eu vou mudar. E para isso você tem que deixar de lado o seu entretenimento, tá? Aquela série que você saía do serviço correndo para assistir, esquece. Aquela novelinha, esquece. Ou aquele joguinho que ia ter, cara, isso não paga suas contas. Então, mudem, pessoal, mudem, tá? Não tô aqui falando que vocês devem deixar certos entretenimentos de lado, fazer como nunca existe isso, não, tá? Porque até eu mesmo, particularmente, eu tenho o meu entretenimento. Eu tenho os meus filmes no final de semana que eu assisto, aqueles filmes de grande bilheteria que eu gosto. Tenho o meu tempo com os meus filhos, o meu filho adora jogar no computador, a minha filha também, tá? Adora soltar um pipa e eu faço questão de participar com ele, ok? Se cuidem, pessoal, se cuidem, busque conhecimento. Obrigado.